você quer? Tá bom. Boa noite a todos. Havendo número legal, essa presidência, sob a proteção de Deus, declara aberta a 13ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicito a todos os presentes para que se postem adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município. a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista, Álvares Machado,
somos machadenses de verdade. Que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja. Que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 4 dias do mês de maio de 2015, às 20 horas, sob a presidência do vereador Nelson Cardoso Domingues, secretariado pelos vereadores Ariel Pontes e José Carlos Cabreira Parra, respectivamente primeiro e segundo secretários, e com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município e leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita votação, sendo em seguida aprovada por unanimidade, com adendo apresentado pelos vereadores, conforme se segue. A nobre Edil Francis Policati, que pediu para que fosse consignado que na explicação pessoal foi sugerido a aquisição de área para instalação de núcleo industrial. O vereador Ariel Pontes, que pediu para que se consignasse em ata, que sugeriu ao senhor prefeito que utilizasse recursos provenientes do Refis e TBI para a compra de área industrial, adendo apresentado pelo vereador Chiquinho do PT, que fosse consignado em ata, que em sua fala, na explicação pessoal, sugeriu ao senhor prefeito a implantação de galerias de águas pluviais na Rua Áustria, no Jardim Raio do Sol, e vereador Pedrinho do Coral, que pediu para consignar em ata, que solicitou o recap da Avenida Alfredo Marcondes, no Jardim Bela Vista. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias. Expediente do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 10/2015, que trata da LDO para 2016, que foi encaminhado às comissões competentes. Expedientes de terceiros, requerimento de número 168 a 176/2015, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. Moção de número 06/2015, de autoria do vereador Festo e Cabreira, aprovada por unanimidade. E indicações de número 97 a 100 de 2015, que foram encaminhadas aos seus destinos. Palavra no expediente. Inscrito o vereador Ariel Pontes, que se reportou sobre a gravidade verificada com relação ao grande número de casos de dengue e apresentou 4 requerimentos verbais anuídos pelos pares, de forma unânime, com o seguinte teor. Primeiro, para que fosse oficiado ao senhor prefeito, solicitando que informe sobre a possibilidade de nebulização da rua Pedro Mázaro e Jardim São Francisco, sendo sugerido pela nobre Edil Francis a inclusão do Jardim das Rosas. Que fosse oficiado a Polícia Civil e Militar, solicitando informações sobre segurança privada que tem sido oferecida por pessoas estranhas no Jardim Horizonte e Jardim das Rosas. Terceiro, para que fosse oficiada a Polícia Militar, solicitando que informe sobre os motivos pelos quais não houve atendimento a acionamento da viatura pelo atual gestor da Santa Casa de Álvares Machado. E quarto, os motivos pelos quais o acionamento do Corpo de Bombeiros tem sido feito pela cidade de Assis, retardando assim o atendimento à comunidade. Ordem do dia, projeto de lei número 35/2014, de autoria do vereador Festo e outros, retirado da pauta a pedido do autor. Projeto de lei número 45/2014,
de autoria do vereador Chiquinho do PT e outros, aprovado por unanimidade em primeira discussão. E projeto de lei número 55/2014. Perdão. Projeto de lei número 45/2014, de autoria do vereador Chiquinho do PT e outros, aprovado por unanimidade em primeira discussão. E 55/2014, também de autoria do vereador Chiquinho do PT e outros, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Explicação pessoal. Inscrito o vereador Carlos da Pizzaria, que se reportou a problemas que se apresentam no Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama, apresentando fotos ilustrativas dos fatos relatados, inclusive de animais soltos pelas vias. A vereadora Franz Policati, que teceu comentários sobre os requerimentos em que foi subscritora na sessão, disse que os prédios dos PSFs estão em estado deplorável, sendo aparteado pelo vereador Pedrinho do Coral, que disse que o PSF do Jardim São João foi entregue sem estar terminado, que as vias do residencial Arthur Boigues estão intransitáveis e comentou a atuação da Sabesp CDHU em nosso município. O vereador Chiquinho do PT dispensou o uso da palavra, mas disse que a mesa diretora anterior era democrática com relação ao tempo de fala dos vereadores, sendo rebatido pelo presidente, que disse que o tempo de manifestação é matéria regimental e não depende da vontade da mesa diretora. Disse ainda que abre mão de sua indicação para compor o Conselho de Trânsito e apoia a indicação da vereadora Franz Policati e vereador Ariel Pontes, que dispensou o uso da palavra. Encerramento dos trabalhos, nada mais havendo a ser tratado. Senhor presidente, agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão será no dia 11 de maio de 2015 e declarou encerrada a presente sessão às 22h22. Lavrando-se esta ata, que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa, e os trabalhos se encontram em arquivo de áudio e vídeo nos anais da Câmara Municipal. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passaremos agora à leitura do material do expediente do Poder Executivo. Álvares Machado, 17 de abril de 2015. Ofício número 265 de 2015, em resposta ao requerimento número 129 de 2015. Cumprimentando o venho pela presente, em resposta ao requerimento número 129 de 2015, de autoria do vereador Nelson do Roque, informarmos que existe sim planejamento e será implantada iluminação no local em questão após a conclusão das obras do aterro e pavimentação da rua a ser implantada. Sem outro particular, aproveito para reiterar-lhes meus elevados protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Horácio César Fernandes, prefeito municipal. Convite. É com grande prazer que a Divisão de Educação convida a Vossa Excelência e demais funcionários para a apresentação do Plano Municipal de Educação na Conferência Municipal, que tem como objetivo analisar e definir as políticas públicas com o propósito de reduzir as desigualdades sociais e melhorar a qualidade do ensino de aprendizagem. Data 12 de maio de 2015, no caso amanhã, às 13 horas, das 13 às 18 horas. Local: EMEIF Álvares Machado, Grupo Rua Fernando Costa, 314. Sua participação é importante. Juntos para planejar um futuro melhor. Veio da Divisão de Educação. Só. Passamos agora ao expediente apresentado pelos vereadores. Requerimentos. Requerimento número 177 de 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento voltado e ou mesmo existe viabilidade de implantação de segurança patrimonial no velório municipal, tendo em vista que existe precedente de furtos no local. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, vereador José Carteiro. Requerimento 177/15 está em discussão.
Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 178, 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe a viabilidade de melhor estruturar o atendimento ao público no velório municipal, como, por exemplo, disponibilizar café, chá, bebedouro, bancos de concreto e grades ao redor, entre outras medidas que visem dar maior conforto às pessoas. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 178/15 também está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 179/2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe ou encaminhe o seguinte: como anda o projeto que visa a conclusão da passagem entre os conjuntos habitacionais Salvador Costa e Mário Mauro. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Chiquinho, Francis, Pedrinho do Coral. Requerimento 179 também está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 180/2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe em caminho o seguinte: quais providências a administração tem tomado com relação ao fato do lixo depositado na SP 501, rodovia Júlio Budischi, na confluência com a estrada da Fazendinha. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Chiquinho, Francis, Pedrinho do Coral. Requerimento 180/15 também está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 181/2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe em caminho o seguinte: quais providências a administração tem tomado com relação ao fato do lixo depositado na SP 501, rodovia Júlio Budischi, na confluência de acesso ao Jardim Panorama. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Chiquinho, Francis, Pedrinho. Requerimento 181 também está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 182/2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe em caminho o seguinte: qual a destinação dada aos recursos financeiros devolvidos a título de sobra de 1/10 pela Câmara Municipal no exercício de 2014. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Chiquinho, Francis, Pedrinho. Requerimento 182/15 também está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 183/2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe em caminho o seguinte: cópia de capa a capa do processo de contratação da empresa responsável pela coleta de resíduos hospitalares do município. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Chiquinho, Francis e Pedrinho. Requerimento 183/15 também está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, quem se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 184/2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe em caminho o seguinte: os motivos pelos quais a administração ainda não cedeu equipamentos de segurança e uniformes dos servidores braçais e coletores de lixo do nosso município. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Chiquinho, Francis e Pedrinho. Requerimento 184/15 também está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, queira se levantar.
Aprovado por unanimidade. Requerimento número 185, 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe em caminho o seguinte: nos envie cópia do relatório apresentado nas reuniões públicas quanto ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Chiquinho, Pedrinho e Francis. Requerimento 185/15 também está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 186, 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe a previsão de reposição da luminária no poste recém-substituído na Rua Barão do Rio Branco, 55, Vila Fernandes, tendo em vista que o local está parcialmente escuro e a população reivindica tal providência. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Pedrinho, Francis e Chiquinho. O requerimento 186/15 também está em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 187, 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe a previsão de implantação de obstáculo na Rua César Martins, entre os números 83 e 95, conjunto habitacional Mário Mauro, conforme abaixo assinado dos moradores em anexo. Sala de Sessões, 11 de maio, vereador Pedrinho, Chiquinho e Francis. Requerimento 187/15 está em discussão. Vereador favorável permaneça como estão, contrário queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 188, 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe previsão orçamentária e plano de investimentos em obras de galerias de águas pluviais na área urbana do município, neste ano de 2015. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Pedrinho, Chiquinho e Francis, vereadores. Requerimento 188/15 está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça como estão. Contrário, queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 189, 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando, tendo em vista a reunião efetuada com o senhor prefeito em 25 de março de 2015, onde o mesmo se comprometeu com os representantes da comunidade local a efetivar algumas melhorias dentro de um prazo de 45 dias e que até o presente momento as mesmas não foram realizadas. Solicitamos que seja informado o motivo da não realização e a data provável da execução dos serviços. Elevação da rua na entrada do bairro, escoamento de água pluvial que se acumula próximo ao muro do Motel Rio, colocação de postes com luminárias na via de acesso ao Budisque, garantindo a integridade física, principalmente das mulheres, tendo em vista que, além de ermo, o local constantemente tem em suas laterais mato alto. Notificar proprietários dos terrenos baldios, tendo em vista que, além do aparecimento de animais peçonhentos, os mesmos têm sido utilizados como esconderijo de usuários de entorpecentes e delinquentes. Placas indicativas com o nome da rua e entrada do bairro. Abertura da Estrada Boiadeira, de frente ao número 51, que se encontra obstruída por terras, assim como solicitação de melhor caminho para a mesma. Solicitar rondas policiais. Sala de Sessões, 11 de maio de 2005, vereadores Francis, Pedrinho e Chiquinho. Requerimento 189/15 está em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça como estão, contrário queira se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 190 de 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando, tendo em vista a reunião efetuada com o senhor prefeito,
onde o mesmo se comprometeu com os representantes da comunidade local a efetivar algumas melhorias e que até o presente momento apenas a limpeza, troca de lâmpadas e poda de árvores foram realizadas. Solicitamos que seja informado o motivo da não realização e a data provável da execução dos demais serviços. Reparos no salão comunitário, utilizado como sala de aulas, troca de postes do padrão de energia, manutenção da parte elétrica, reparo nos vasos sanitários, reparo nas portas dos banheiros, reparo nas trincas das paredes, reparos na cozinha, reparos no piso, pintura, aquisição e instalação de academia para a melhor idade, obstáculo no início e no término do muro frontal à Escola Municipal Teresa Ito Polidoro, com demarcações e faixa de pedestres, sinalizações de solo, demarcações dos obstáculos e placas de sinalização de trânsito em todo o bairro, calçada até a Escola SESI, para a segurança dos que trafegam pela via, limpeza mensal e retirada de entulhos no bairro, ligação da Avenida Fredo Marcondes com as ruas Alcides Sanveso ou Éder Sanveso. Sala de sessões, 11 de maio de 2005. Vereadores Francis, Pedrinho e Chiquinho. Requerimento 190/15 está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Os contrários, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 191 de 2015. Senhor Presidente, requeiro a mesa na forma regimental do plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando, conforme solicitações dos moradores do bairro Maria de Lourdes 1 e 2, encaminhamos relatório dos pedidos apresentados pelos mesmos e solicitamos que seja informado da possibilidade dos mesmos serem atendidos e da data prevista. Recapeamento das vias e tapa-buraco enquanto este não ocorrer. Limpeza das áreas verdes, canaletas nas confluências das ruas, poda de árvores, projeto de área de lazer no bosque, calçamento de aterros públicos, iluminação da academia para a melhor idade, recuperação do alambrado do campo de futebol, ligação entre os bairros Santa Eugênia e Maria de Lourdes, melhorias na passagem do nível do início da rua 15 de novembro, dentre elas alargamento para melhorar o fluxo de veículos. Sala de sessões, 11 de maio de 2015, vereadores Francis, Chiquinho e Pedrinho. Senhor Presidente, nós gostaríamos de colocar esse requerimento para ser subscrito também pelo vereador Festo, que é o vereador daquela área, daquele bairro. Agradecer ao prefeito, nós fizemos uma visita a este bairro, atendendo o pedido de alguns moradores, há uns 15 dias atrás, 15, 20 dias atrás, não foi isso, Chiquinho? Mais ou menos uns 20 dias atrás. Muito do que nós pedimos já foi efetuado agora, sexta-feira, então nós já queremos agradecer, e ainda tem o que ser feito, e nós colocamos aí, solicitamos que o FES também possa assinar junto conosco. Em discussão, então, requerimento número 191/15. Em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 192 de 2015. Senhor Presidente, requeira a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe se há projeto e levantamentos de custos para a implantação de galerias de águas pluviais na rua Dom Pedro. Sala de sessões, 11 de maio de 2015. Vereadores Pedrinho, Chiquinho e Francis. Requerimento 192/15 se encontra também em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 193 de 2015. Senhor Presidente, requeira a mesa na forma regimental ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que nos informe se há projeto e planilha de custos para a implantação da área de lazer na Coab Cris, em terreno urbano, margeando a Avenida Alfredo Marcondes. Sala de sessões, 11 de maio de 2015. Vereadores Chiquinho, Pedrinho e Francis. Em relação ao requerimento anterior, o microfone não funcionou, ficou faltando, Rua Dom Pedro, primeiro, em frente à oficina do Salvador, lá da Funaria JS, para a Avenida das Américas. Então a gente gostaria que fosse implantado, Paulo, certinho endereço, conforme a gente teve uma reunião com o Horácio na sexta-feira.
ao requerimento anterior, fazendo favor. Obrigado. O Paulo conserta para você. Requerimento 193/15 se encontra em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Ao contrário, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 194 de 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando serão realizadas as melhorias avencadas com esses vereadores na confluência das avenidas Márcia Fernandes e Alfredo Marcondes, proximidades do SESI. Sala de sessões, 11 de maio de 2015, vereadores Francis, Chiquinho e Pedrinho. Requerimento 194/15 está em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Ao contrário, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 195 de 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido do plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais os servidores do CRAS, CREAS e PSFs não constam do plano de carreira dos servidores municipais. Sala de sessões, 11 de maio de 2015, vereadores Francis, Pedrinho e Chiquinho. Requerimento 195/15 também está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Ao contrário, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 196 de 2015. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra o projeto que visa a concessão de diárias aos servidores do Executivo, conforme conversado com esses vereadores em outubro de 2014. Sala de sessões, 11 de maio de 2015, vereadores Francis, Pedrinho e Chiquinho. Senhor presidente, gostaria também que fosse refeito. Ficou faltando plantão e projeto de diárias e de plantão. O demais está tudo correto. São dois projetos, diária e plantão. Entendeu, Paulo? Concessão de diárias e concessão de plantões. Isso. Plantão, se o ambulância, são dois projetos, um que concede diária e o outro que paga plantão, como teve a festa de Santo Expedito. Então foi para lá um ambulanceiro e um enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Então essas pessoas teriam direito a um plantão, porque elas estão trabalhando a mais, elas estão de plantão naquele momento. O Paulo já está trocando e volta aqui para ser da maneira que você pediu. Tá. Obrigada, senhor presidente. Já em votação. Então, colocar já em votação, ele conserta, nós só assina. Em discussão, em votação, vereador favorável, permaneça como estão, contrário, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Assina o outro. Assina o outro. Não tem moção, né? Passamos para a indicação dos senhores vereadores. Indicação de número 101/2015, considerando as atuais condições da área verde do Jardim das Rosas, indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando roçar a área verde em epígrafe. Sala de sessões, 11 de maio de 2015, Chiquinho, Pedrinho e Francis. Indicação de número 102/2015. Tendo em vista que este vereador já apresentou outras vezes estas propostas e ações a serem desenvolvidas em nosso município e, considerando que este vereador reivindicou com a finalidade de atender ao clamor da população a melhoria do abastecimento público de água no interior do cemitério, bem como a reforma da capela, e foi atendido, a obra foi executada. Indica ao senhor prefeito que faça um estudo técnico junto à Diretoria de Obras e Serviços Públicos, visando executar o nivelamento das pedras nas vias principais dentro do cemitério e colocar uma caçamba pública definitiva ou retornar a carreta para a coleta de lixo. Tendo em vista a resposta ao ofício número 35/10 CDHU, onde afirma que o Centro Comunitário do Conjunto Habitacional José Canduce foi revertido para o município, indica ao senhor prefeito que tome as providências cabíveis no sentido de reformar e ampliar, iluminar e implantar uma academia ao ar livre, bem como o parque infantil no local.
Considerando o brilhante trabalho do deputado estadual Mauro Bragato em nosso município, solicito que seja reivindicado ao mesmo programa Melhor Caminho nas vias de acesso da estrada municipal, conhecida como Estrada do Súnica, no sentido Chácaras Arthur Boigues, na continuação da rua 15 de novembro, Estrada Matadouro, até a rodovia Júlio Budischi, e na continuação da Estrada do Bartolo, até a rodovia Júlio Budischi, que irá atender as chácaras Cobral e Distrito Industrial. Atender às reivindicações dos moradores da população em geral, usuários da Avenida das Américas, cruzamento com a rua Pedro Mázaro, ao lado da casa Rádio Luz, instalando mecanismo de escoamento de água no local. Recapear as vias com maior problemas e tapa-buracos nas demais em toda a cidade. Placas indicando acesso aos bairros de nossa cidade. Calçadas e limpeza nos próprios municipais, terrenos da prefeitura, criando opções de lazer para crianças, jovens e idosos, notificar os proprietários de terrenos particulares para que execute a limpeza e calçadas. Solucionar grave problema com águas pluviais, implantando galeria na rua Dom Pedro I, 614, próxima à funilaria JS, Balneário da Amizade e limpeza pública. Indica ao senhor prefeito que fale com a população realmente o que pretende fazer. 10. Sugiro mais uma vez a abertura da rua 15 de novembro até a rua Regente Feijó, construindo uma avenida de entrada para os bairros Jardim Nossa Senhora da Paz, Maria de Lourdes e Jardim São João, bem como a tão esperada perimetral que ligará os bairros citados até a unidade escolar do SESI. Considerando que este vereador no passado conquistou para o nosso município a Ciretran e com a chegada das autoescolas, onde os alunos recebem aulas teóricas, ao sair para as práticas, fica difícil do instrutor desenvolver um bom trabalho, pois a cidade está, de forma geral, sem sinalização de trânsito, sendo urgente que se implante tal sinalização. Considerando que esse vereador apresentou várias reivindicações e trabalhou muito no passado para a conquista e demolição dos antigos barracões do expurgo, onde o governador Geraldo Alckmin, através do decreto número 58.666 de dezembro de 2012, passou um documento oficial dos terrenos ao município de Álvares Machado, e que o deputado estadual Mauro Bragato, atendendo às minhas reivindicações, enviou até o local um engenheiro da Secretaria de Estado da Cultura, que efetuou as vistorias e solicitou a elaboração de um projeto técnico com a finalidade de construir ali um centro cultural e estacionamento popular. Indico que aproveite o local para instalar Aerocom e posto de serviço do Corpo de Bombeiros. Portanto, reivindico ao senhor prefeito que retorne essas reivindicações com urgência, pois a população está aguardando. Considerando a saída do SESI do prédio do município, indico ao senhor prefeito que instale no local, fórum, vara distrital, que venha atender também Alfredo Marcondes e Santos Pedito. Considerando o crescente número de veículos em nosso município, indico também que seja feito um estudo técnico visando instalar semáforos em alguns pontos críticos e de grande circulação de veículos, como, por exemplo, Rua Monsenhor Nakamura, Avenida das Américas, Rua Pedro Mázaro, com a Avenida das Américas, ou próximo ao Mercado Estrela, e na Rua Santos Dumont, com o Ismael Dias da Silva, sentido Bela Vista. Considerando ser o primeiro prefeito que se dedicou em atender as minhas reivindicações a respeito do abandono do prédio da estação, indico que agilize e, se necessário, haja judicialmente. O prédio da estação é marco histórico, devemos preservá-lo. O local virou ponto de drogas e prostituição. Considerando ainda que este vereador já reivindicou por muitas vezes a necessidade e importância de sistema de filmagem, câmeras de monitoramento em nosso município, sede também Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama, indico que se faça um estudo para instalar as câmeras de segurança. Considerando a chegada dos novos loteamentos, indico a importância de se executar a instalação de energia subterrânea para não prejudicar as árvores, bem como implantar água e rede de esgoto nos dois lados, evitando que a empresa fornecedora de água e esgoto não venha cortar o asfalto. Considerando a existência de leis em vigor
e o grande número de animais soltos e veículos abandonados pela cidade, indico que seja tomadas as devidas providências, pois é questão de saúde pública. Fezes, sarnas, carrapato pelo chão em muitos lugares da cidade poderá trazer consequências sérias, doenças, até mesmo epidemia à população. Considerando que praticar exercícios físicos é necessário para se ter uma vida saudável, indico ao senhor prefeito que construa pista de caminhada para pedestre e ciclovia nas entradas da cidade, rodovia Abílio Notário e via de acesso a Raposo Tavares com iluminação. Considerando a importância da empresa Matsuda para o nosso município e usuários diários e a grande necessidade de melhorar o sistema de segurança para se deslocar até o emprego, indico a urgência de ser construída uma rotatória na via de acesso. Considerando o término da ponte do bairro Santa Luzia, indico ao senhor prefeito que agilize o processo e encaminhe novo projeto técnico à Defesa Civil no sentido de conquistar a tão esperada ponte de concreto do bairro quilômetro 4. Sala de Sessões, 11 de maio de 2015, Festo José Silvério, vereador. Mais uma. Indicação de número 103 de 2015, considerando abaixo-assinado dos moradores do Jardim Nossa Senhora da Paz, Jardim São João, Maria de Lourdes 1 e 2, quanto às condições do antigo prédio da estação ferroviária, cópia em anexo, indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando sanar os problemas levantados no pleito dos moradores em anexo, bem como para melhorar a utilização desse patrimônio que peremptoriamente, o erro aqui, hein? Que temporariamente, acho que peremptoriamente é parte integrante da história do município. Sala de Sessões, em 11 de maio de 2015, Festo José Silvério. Isso desenterrou do dicionário, hein? Desenterrou do dicionário isso aí. Passamos para a ordem do dia. Não tendo ninguém inscrito, projetos de lei. Bom, esse projeto de lei 9/15, que altera o quadro de salários e jornada de trabalho e outros, a pedido de todos os vereadores, foi retirada para se entender melhor com o senhor prefeito. Então foi retirado. Agora, projeto de lei 45/14. Chegar nele. Bom, não chegou nele, mas o Paulo quer que fale já. Esse 6/15 também foi retirado também para melhor estudos. Foi retirado também. Então ficou apenas o 45 e o 55. Projeto de lei número 45, 2014, 29/9/2014. Autor Chiquinho do PT, Francis e Pedrinho do Coral. Assunto: institui a fixação de cartazes com frases a respeito dos idosos. Data de entrada, 7 de novembro de 2014. Projeto de lei 45/14 está em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrário, quem se levantar. Projeto de lei 45/14 em segunda discussão. Aprovado. Projeto de lei número 55/2014, de 8 de dezembro de 2014, entrada no protocolo 8/12/2014. Autor Chiquinho do PT e outros. Tramitação ordinária, assunto: colocação de placas indicando horários nos pontos de ônibus. Projeto de lei 55/14 também está em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrário, quem se levantar. Aprovado também. Projeto de lei 55/14 em segunda discussão. Aprovado. Não tendo ninguém inscrito no expediente. Não tem mais matéria, né? Passamos para a explicação pessoal. Inscrito o vereador Carlos. Seria? Tá.
Boa noite ao presidente, à mesa, novos par, todos aqui presentes nessa sessão. Quero fazer só a remuneração do pedido que eu fiz sobre o velório, né? Que foi fonhado os ventiladores lá. Tem de agradecer o prefeito dos ventiladores, mas também tem de dar maior manutenção lá no telhado que está vazando, nos bancos ao redor, na grade que também está para por vir, né? Estou esperando para chegar, mas até agora não foi feito ainda esse trabalho. E mediante todos esses fatos, a remuneração de eu ter pedido café, esse negócio, porque como se diz, né? Às vezes é um bairro carente, um pouco mais delicado, e às vezes ninguém prevê quando o dia que vai falecer, né? Ninguém sabe. Então a reivindicação é essa aí para o prefeito ter uma colaboração, como ter um zelador ou alguém lá nesse esporte da chave, da limpeza do salão, que por enquanto ainda não está tendo isso. Então eu queria que disponibilizasse um café, uns pão, para esse pessoal que é imprevisível a hora que acontecimento. Então as pessoas já ficavam adequadas para testar. Não queria que fosse muito, mas fosse de acordo com a prefeitura, que não gaste muito, mas que desse aí pelo menos 1 quilo ou 2 de açúcar, né? Uns 50 pãozinhos, acho que não ficava pesado para a prefeitura. Então acho que de mão eu agradeceria muito isso aí, porque às vezes eles até perguntam, quando liga ali, fala, faleceu alguém direto, está falecendo lá, né? Consequentemente, só um mês retrasado, porque já foram uns 3, 4. Então, para mim, eu acho que um ponto de vista bom para a sociedade, não só do bairro, mas como aqui de Machado também, né? Falar geral aqui do velório também, todos que tiver, tem uma sessão melhoria para o atendimento nessas horas de angústia que a família passa, né? Sem estar com preocupação de levar alguma coisa, trazer alguma coisa, correr para o pessoal que vai fazer suas visitas lá, das entes queridas. E demais quero parabenizar também o prefeito também, pela força que ele fez do asfalto lá, que acabou da Souza Caldas, né? Mas provavelmente vai ser inaugurado aqui uns dias, e da Avenida Castro Alves. Mas o que mais deixou mais alegre um pouco, o batalho da minha campanha foi tanto para ter uma subprefeitura lá, que era o caminhão, as maquinários lá, né? E ele conseguiu isso aí. Hoje deixou muito bem claro para mim que vai ser construído lá mesmo, antes da creche lá, vai ser o pátio lá da subprefeitura, então vai passar todos esses para lá. Então isso é um grande passo. Então eu quero agradecer ele por ser um prefeito assim. Muitos falam, outros não falam, mas quem não fala de alguém, né? Principalmente na política é complicado. Mas o ponto de eu ver, e de muitos também lá também ver, ou até aqui da cidade também, fazer o outro com mais numeração de gente, do povo, do sítio, de tudo. O que eu tenho, o meu ponto de vista, é que foi um prefeito que não subiu em palanque, não pediu voto para ninguém. E o que ele falou para mim, o que eu posso fazer para a população machadense, eu vou fazer. Agora, o que não dá para fazer, não tem como eu fazer. Então, eu quero agradecer ele, que foi quantos anos tem o Pinheiro, quantas lutas vem lutando para ter uma subprefeitura lá. Foi implantado há uns 12 anos atrás, 16 anos atrás. Não funcionou, não deu certo. Então, eu espero que dessa vez dê certo com a administração, com o fiscal, que ponha também, com os braçal, põe o pessoal, porque falta muito trabalho no Pinheiro, lá não é pequeno, lá é bem grande. Então, quantas vezes eu falei, mandando o maquinário para lá, do 4 para ali, porque lá dá para trabalhar tudo sossegado aí, fazer o sítio, fazer tudo, sem preocupação de ninguém. Então, isso que eu me requeiro, principalmente com alguém sendo do bairro, disponibilizado igual que esse tempo de chuva, vários buracos, muitas coiseiras, atola um caminhão, atola uma máquina, tudo que tem entrega para fazer lá no bairro, tem muitos comerciantes na estrada de chão. Então, acho que isso aí fica muito carente, porque se contra uma firma terceirização, eu sou até favorável também, igual todos queriam, né, pôr uma terceirizada. Mas chegou dia de sexta-feira, fecha a porta, vai embora, só volta na segunda. Sendo um maquinário lá, estando lá, funcionário de lá, aconteceu um imprevisto, pega a máquina, vai lá, puxa, dá uma assistência. Eu acho que isso não prejudicaria ninguém. Um feriado, um sábado, um domingo, à noite, prestar um socorro, em vez de sair igual já aconteceu, sair daqui à noite para poder ir lá socorrer. Então acho que ali seria mais atualizante nesse bairro. Então isso eu quero deixar bem claro aí para o prefeito, agradecer ele, né?
devidamente cobro muito, peço muito, mas não é para mim, é para o bairro. Então acho que desde já a população agradece isso e eu também. Muito obrigado. Inscrito, vereador Pedrinho do Coral. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretários, nobres pares, assembleia presente e aos internautas via internet, boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou fazer aqui umas colocações, primeiramente dos requerimentos, depois também eu vou fazer também sobre os comentários sobre a reunião do Plano Municipal de Saneamento Básico de nosso município. E quero também fazer homenagem ao Dia das Mães também. Começando pelos requerimentos, senhor presidente. O requerimento de hoje, 186 de 2015, nós estamos solicitando à comunidade, os moradores da rua ali, Barão do Rio Branco, que ali foi logo próximo à curva, ali do Marsura. A Energisa fez um trabalho lá, né? Colocou um poste novo lá com os equipamentos, transformadores, e faltou colocar o braço e a lâmpada. Eu ia passando lá de carro, parei, eles estavam lá, e eu fiz a pergunta, por que não colocaram o braço e a lâmpada? Segundo um dos funcionários da Energisa, me disse que estava quebrado, estava com problema, que era por conta do município, por conta da prefeitura. Então a gente está reivindicando também que seja colocado esse braço, essa luminária, né, com o protetor, porque ali, por ser uma curva à noite, ou está chovendo, corre o risco de acidente. Então tem que ser colocado o braço e a lâmpada ali, porque ali é um movimento muito grande, um fluxo muito grande de carro. Tá? O requerimento também 187, a comunidade ali do Salvador Costa, da rua César Martins, entre os números 83 e 95, do conjunto habitacional Mário Mauro, a comunidade tem cobrado nós, vereadores, porque os carros, as motos descem muito correndo ali, eles estão correndo o risco de um acidente com as crianças, por isso que eles estão solicitando esse obstáculo, e a gente vai aguardar a comissão de trânsito para dar o parecer, a votação para os membros da comissão e o delegado. Isso eu deixei bem claro para eles, tá? Eu quero também fazer a colocação também do requerimento 188 de 2015, que a previsão de orçamento para investimento em galerias das águas pluviais na área urbana é de grande necessidade. Essa galeria que a gente tem reivindicado ali, a rua Atílio Siquério, confrontando ali com a rua José Alexandre. A gente esteve lá com o engenheiro Rafael da prefeitura, solicitando esse projeto. E ele disse que está muito ocupado, muito congestionado de serviço, que falta mão de obra. Eu disse para ele que é o seguinte, nós vereadores, nós precisamos muito urgente desse projeto, porque senão não sabe quanto fica o custo da medição, da planilha quantitativa. Porque ali vai ser construída uma capela Santo Expedito, e já estão com o projeto na mão, e só está aguardando esse projeto que venha nos entregar em mãos, para a gente dialogar, conversar com o senhor prefeito, que é de grande necessidade, de grande prioridade, senão essa obra não vai sair, porque a água das vias públicas está adentrando, está escoando dentro do terreno. Então a gente está aguardando também o senhor prefeito para tomar essas devidas providências. Agora eu também quero fazer as colocações sobre também o Plano Municipal de Saneamento Básico de Álvares Machado. Foi feito com a consultoria e planejamento ampla essas reuniões. Teve os seguintes temas: o que é o saneamento básico? É o conjunto de medidas tomadas para garantir o abastecimento de água, coleta seletiva, transporte e tratamento de esgoto, manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos, serviços considerados essenciais para prevenir doenças, minimizar a poluição e promover a saúde pública e ambiental. Esses foram os assuntos dos levantamentos e estudos técnicos pelos professores e técnicos aplicado pela AMPLA, né? Esse planejamento é um levantamento com diagnóstico de estudos técnicos dos serviços
para ser executado os projetos de nosso município, senão não tem como fazer esses projetos. Depois também o nosso amigo técnico Caio também nos fez a seguinte colocação: isto vai nos ajudar muito, depois de feito projetos no futuro, para ser aprovado pela Câmara Municipal, assim que estiver tudo pronto, fica bem mais fácil para buscá-los os recursos juntos os órgãos governamentais para execução das obras. Por quê? Porque se fala sobre galerias de águas pluviais de todos os bairros, antes de colocar as guias e sarjetas, principalmente, e depois os asfaltos, né? Porque se não tiver as galerias e as sarjetas, as guias e sarjetas, não tem como executar asfalto para buscar esses recursos, né? Então, esse projeto, esse estudo da AMPLA vem fazendo, isso é muito importante para o nosso município, né? Inclusive ali no bairro residencial Arthur Buigues, a cobrança é muito grande ali, né? Ele já tem projeto antigo. Se não tiver também ali esse estudo diagnóstico da AMPLA ali, para dar o pontapé para conquistar, buscar recursos, fica difícil. Então, esse é o primeiro caminho que tem que ser feito. Inclusive para todos os bairros, inclusive o Jardim Cobral e outros bairros, enfim, né? As Vossorocas também foram ditas também, que estão muito como lá no São João, Nossa Senhora da Paz, na Rua Presidente Prudente, lá ao lado da chácara do Sr. Rubens Longo, que é uma Vossoroca muito grande, no João Bartolo, Nossa Senhora da Penha, né? E outros também que sabe que tem muitas erosões no nosso município, por causa da topografia, o ponto é muito crítico. Então, nós temos uma área muito crítica no nosso município. Então, por isso tem que fazer todos esses levantamentos, esses estudos, para dar continuidade ao projeto, para facilitar mais, para buscar esse recurso próprio. E eu quero também deixar bem claro aqui também sobre o saneamento básico lá de Coronel Goulart, que a gente também colocou essa pauta lá, que é um projeto que está na pauta de execução com a Sabesp, mas estão enrolando muito, ganhando tempo, e é uma grande prioridade, porque fala tanto em saúde pública, então a gente tem que dar continuidade a esse projeto, para refazer esse projeto lá, né, para lançar lá no Rio Santo Anastácio, porque lá no Pavãozinho não foi concedido. Então tem um meio sim, porque precisamos resolver esse problema sim. A gente está aqui para lutar, batalhar, né? Tem 1 ano e meio ainda para a gente trabalhar em cima, e é uma coisa muito antiga, então eu acho que tem que ser feito esse saneamento básico de Distrito de Coronel Goulart, que é um sonho da população de lá. E a gente, quando nós estiver aqui nessa gestão, a gente vai ficar batendo o pé. A gente está aqui para ajudar, dar todo o apoio aqui ao Legislativo, junto com o Executivo, junto com o senhor Prefeito, e cobrar a Sabesp. Porque Presidente Prudente conquistou lá o contrato que foi renovado lá com o Prefeito Tupã. Por que eles adquiriram lá recurso, verba, para fazer a revitalização do balneário? Que o povo está criticando muito nós aí na rua, a população. Fez do lado do Presidente Prudente e o lado de Álvaro Machado. Então é de grande prioridade, porque está um mato, está uma coisa mais horrorosa lá. Então que faz pelo menos a limpeza, né? Faz uma contratação aí, faz uma licitação com uma empresa terceirizada para fazer pelo menos a limpeza por enquanto. Porque só blá blá blá, fala que vai buscar dinheiro, a CESP tinha 600 mil reais. Eu vi o dia da inauguração lá, dia 1º de maio, os deputados comentando que tinha mais 300 mil reais para vir. Então vamos aguardar esses 300 mil também, né? Se precisar, a gente vai ter São Paulo, junto com o Bragato, junto com outros deputados, para a gente buscar esse recurso. Tinha algum representante da Sabesp nesse encontro? Sim, tinha o superintendente, o senhor Antero, ele também fez uso da palavra lá. Tá? Então a gente ficou triste, ficou chateado, porque ajudou só o lado do Presidente Prudente e o lado de Álvaro Machado não. Por que limpa de um lado e do outro não? Eu acho que tem que ser dos dois lados, né? Os dois municípios, que seria o mais certo. E para finalizar, senhor presidente, eu quero fazer uma homenagem também do Dia das Mães, do dia 10 de maio de 2015. É com muita alegria que nós parabenizamos a todas as mães nesse dia tão especial. Mães geradoras e defensoras da vida, que é uma dádiva de Deus, pelas suas conquistas, experiências, dedicação, doação, amor e carinho e fé. Ser mãe é o maior presente de Deus, pelo dom da vida. Que Jesus Cristo nos ilumine
e derrame muitas bênçãos todos os dias de suas vidas. Felicidade, saúde, amor e paz são os votos de todos nós dessa Câmara Municipal. Abraços a todas elas. Meu muito obrigado. Eu convidaria o vice-presidente dessa casa, o senhor Festo, para ficar no meu lugar aqui. Deixa eu anotar aqui meus minutos. Senhor presidente, senhores primeiro e segundo secretário, nobres pares, senhores e senhoras. Venho nesta noite à tribuna para expressar-me quanto a uma questão que muitas vezes passa despercebida em nossos debates. Sabemos dos inúmeros problemas de nossa cidade, dos esforços dos nobres edis em buscar soluções, mas devemos ter ciência e consciência de que os recursos são escassos e não suficientes para atender a tudo aquilo que pretendemos. Aqui estou me refiro em várias coisas. Também me refiro aos investimentos em infraestrutura para aqueles que têm deficiências especiais, os cadeirantes e outros. Na gestão 2005-2008, foi investido nas rampas de acesso das calçadas em cada quarteirão da área central. De lá para cá, não foi feito mais nenhuma. Como estão as condições dessas rampas de acesso? São as nossas perguntas. Estão adequadas às normas atuais? Os prédios públicos estão adequados? Essas indagações devem ser observadas pela atual gestão. Segundo o senhor Amarildo, pediu até que citasse o nome dele, que é um dos que usa muito a cadeira aqui na nossa cidade, 4 vezes por dia. Então ele me disse o seguinte, que ele tem certeza que essas rampas estão todas fora das normas acho que não sei se é do Detran, que órgão que é. Estão fora de norma. E que ele tem muita dificuldade, às vezes precisam em 4 pessoas para poder, que a cadeira dele é elétrica, então é muito difícil dele ir. Ele tem um casamento agora, sábado, ele está até pensando como que ele vai nesse casamento, para entrar no cartório e também no salão do asilo. Aí eu liguei para o Luiz Gonçalves, e o Luiz me disse o seguinte, que vai tomar todas as providências possíveis para ver se consegue fazer nesta semana, pelo menos esses lugares. E pediu até que ele enumerasse as principais que tem que fazer as suas reconstruções, que nada mais que ele que entende como que é. Eu também tenho na família já cadeirante, a minha mãe também já está quase cadeirante, quase não, ela, se for para sair da porta para fora tem que ser cadeira. Esses dias atrás eu caí com a menina, falei para ela, deixa por minha conta, achei que eu aguentava, né? Aí fui subir uma rampa, a cadeira veio, caiu nós dois, eu e ela também, e foi difícil até para sair. Então só quem tem esse problema é que sabe o problema grave que é isso aí. Então esperamos que o senhor prefeito tome essas providências, né? Lembrando que aqui no novo prédio, acho que no tempo não sei se foi no tempo seu de prefeita, ou de presidente dessa casa, ou foi no outro presidente, não sei, acho que foi do outro presidente, né? Que passou por vistoria técnica no Ministério Público do Estado de São Paulo e fizeram adequação. Foi o anterior. Foi feito no tempo de quem, Festo? Do Miraia. O presidente Miraia. Então a gente pede que todas as rampas da nossa cidade poderia também, até o Amarildo disse, podia ter uma fiscalização, e essa fiscalização é que entendesse
então consertasse todas as que existem, que estão todas fora de normas. Muito difícil para quem usa. Então, segundo ele, acho que agora está ouvindo, que ele me perguntou demais se eu viria mesmo fazer esse pedido. Eu disse a ele, não só vou fazer o pedido, como estou saindo daqui agora, estou indo na prefeitura, e de lá já fui na prefeitura, conversei com o Luiz me garantiu que vai ver se até sábado arruma algumas. Então esse é o que a gente está pretendendo pedir para ele. Logicamente, como disse, os recursos são escassos e as necessidades não. Vamos começar pelas rampas de acesso nas calçadas, melhorias de adequação são necessárias. O custo é baixo, é necessário uma atenção especial com nossos cadeirantes. Então, eu vou fazer um ofício ao senhor prefeito, se bem que já foi conversado, mas vamos fazer um ofício para... E para terminar o meu pronunciamento nessa parte, quero aqui parabenizar todas as mães do nosso município pelas passagens de mais uma data comemorativa do Dia das Mães, com a leitura da seguinte mensagem. Mãe, a palavra sublime, mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe é ternura e emoção, seja no céu e na terra, é a mais suave expressão do amor que nunca se encerra. Mãe, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor, tu és a mais bela rosa do reino do nosso Senhor. Ficou aqui ainda algumas coisas, acho que está em tempo. A estrada velha de Presidente Bernardes, alguém da prefeitura estiver ouvindo, a estrada velha de Presidente Bernardes, o melhor caminho, está intransitável, principalmente em frente à propriedade do Zusa. Eu não sabia, disse que teve uma passagem de um fio, não sei se é telefônico, que foi subterrâneo, não sei se os vereadores sabiam, sabia, né? De Presidente Bernardes Álvares Machado, e passou por essa estrada, e passou muito perto do lateral da estrada, e essa vala que eles fizeram, então ficou aquele buraco, então está quase intransitável. Então, o senhor prefeito disse que ia deixar algum dos seus secretários ouvindo nós, então veja o que eles podem ser feito nessa estrada velha de Presidente Bernardes. Outra coisa também é a placa lá do Milano. Hoje veio o pessoal lá dizer o seguinte, que no melhor caminho foi retirada a placa que daria o nome de caminho Estrada Silvio Milano. E essa placa foi retirada e essa placa não foi reposta. Estão pedindo se ela existe, não existe, para fazer uma outra. No quilômetro 2, um absurdo, se é verdade o que falaram para mim, diz que passaram a grade Roma na estrada. O Zé Carteiro tem trator, é um dos que mais acho que entende aqui, né? Sabe o que é uma grade Roma. Até eu liguei para o Luiz e falei, Luiz, aonde já se viu passar uma grade Roma numa estrada do melhor caminho? A grade Roma, para alguém que não conhece, se passar ela num gramão de 40 anos de pasto, você pode vir atrás plantando, para ver o que ela faz, né? O estrago que ela faz, que é feita para estragar mesmo, né? O capim. E passar na estrada. Cício Tilanga me disse hoje, todo mundo que estava lá para o sítio, ficaram todo mundo encravado. Todo mundo encravado. Então, eu não sei a que ponto, eu ainda falei, que me desculpe o senhor Vicente Pontes, se estiver me ouvindo nesse momento, que reveja esse tipo de trabalho, porque nunca vi falar um negócio desse. O pessoal está indignado. Mas, seu Nelson, eu duvido, como o senhor diz, eu quero crer, né? Mas eu duvido que o Vicente Pontes, com todo o conhecimento que ele tenha passado uma máquina dessa na estrada. Será que não foi algum proprietário rural, alguma coisa assim, produtor rural? Porque, pelo que eu sei, a prefeitura nem tem. Não é a primeira vez, não. Na administração passada também eu questionei essa mesma pergunta que o Nelson fez. Eu não sei qual estado o Nelson está falando, mas na administração passada foi passado na estrada do São Geraldo, tinha acabado de fazer o melhor caminho, fazia um ano e pouco,
ainda o finado Branco era vivo ainda, eu questionei o Branco, falei, Branco, fazer uma coisa dessa, para começar, o capim estava nascendo ali, acabou com o capim, e falou assim, é para remover a terra. Falei, mas desse jeito, a terra ficar solta, vai acabar fazendo erosão. Aí foi uma sinceridade, foi uma coisa sem pensamento, mal estruturada, muito mal feita. Qual é a estrada? A estrada do quilômetro 2. Reservado ali? Isso. Eu tenho que acreditar pelo seguinte, a pessoa que me falou já trabalhou nessa área. Não é a primeira vez não, Chiquinho. Então, eu quero crer o seguinte, cada um de vocês, para conversar com o prefeito, reveja esse tipo de coisa. Ficou em R$70 mil 1 quilômetro de fazer uma estrada melhor caminho. Agora, para acabar com uma estrada dessa, eu não sei o que está acontecendo. A estrada do Cruzeiro, se vocês verem o que foi feito, vocês não acreditam. A sorte que eu passei as 2 vezes que estavam fazendo besteira. A primeira, eles deixaram o capim ficar do jeito que os nossos vereadores aí disseram, desse tamanho. Aí passaram a máquina, não passou só alisando, tirando uns 10 centímetros. Aí ficou bastante entulho. Eles tinham chamado a pá carregadeira, um caminhão, colocando em cima do caminhão e levando lá para a ponte do Cruzeiro. Todas as pedras que estavam ali iam embora. Parei e falei, mas por que um negócio desse? Liguei para eles aí, consegui segurar. E aí pararam com aquilo ali. Tá bom. No outro dia eu vou lá, sabe o que estavam fazendo? Uma valeta no meio da estrada, uma valeta com a patrol, de mais ou menos 1 metro por 1 metro de fundura, e pegando aquele cisco, com pedra, com tudo, pondo dentro e tampando. Hoje eu encontrei aí liguei lá, não consegui, um falava, não, tem que falar com o fulano, eu tenho que falar com o fulano. Vem cá, tem que falar com o fulano e o ciclano, mas sempre tem alguém que tem que dominar tudo, não tem? Por que eu vou falar só com o fulano? Eu não consegui pôr na cabeça do Vicente Pontes que estava errado. Aí o que eu fiz? Liguei para o Niva, falei, Niva, dá um pulinho aqui para você ver o que estão fazendo na nossa estrada. Porque eles não usam essa estrada aqui, quem usa somos nós. Nós é que precisamos dessa estrada. Aí fizeram uma base de uns 300 metros, está lá. Hoje o pirueiro falou para mim, o Miraia, que o dia que chover ele não vai puxar estudante e quer ver quem vai fazer ele puxar. Que nesse lugar lá, ele ficou encravado. A sorte que eu passei e vi, liguei para o Niva, o Niva foi pessoalmente lá e seguraram. Então é uma coisa que não dá para entender. A gente às vezes não quer criticar, mas é uma coisa que não dá para entender. É uma estrada dessa aí não pode. Como é que está o nosso tempo aí, amigo? Presidente? Como é que está o tempo? Veio? Não, tá bom então. Bom, hoje eu tive aqui, passei por lá, no Caseiro, e vi lá na rua Orlando Silva, com Benedito Lacerda. Então tem aquela erosão que nasce aqui em cima na matinha, e lá embaixo está saindo uma do lado, e está faltando menos de 2 metros para chegar na rua. Então se eles não fizerem uma contenção urgente, urgentíssima, um muro, qualquer coisa, para aquela água que vem lá de cima, dessa Orlando Silva, não vai mais 2 chuvas, vai comer até o asfalto. Então fica aqui também para a prefeitura, para eles lá, um alerta. E queria dizer o seguinte, o prefeito pediu para mim, e eu estou atendendo. Só aqui iam 5, 6 requerimentos. Ele pediu para mim, pediu para que pedisse para os senhores todos, diminuir o máximo possível de requerimentos, porque dá muito trabalho para eles, e eles falou o seguinte, que a gente pode fazer por telefone, pode ir pessoalmente lá conversar, pedir. Então no meu caso aqui, as que eu já falei com eles, eles me deram resposta. E as que eu não falei ainda, eles vão me dar resposta. Eu quero crer que tem o mesmo valor que o requerimento. Porque nós não vamos ter jeito de, no tempo da eleição, andar com 200, 300 requerimentos e mostrar para o pessoal que nós fizemos o requerimento. Porque o requerimento, se ele não for atendido, no meu modo de pensar, não tem valor nenhum. Meu modo de pensar, né? É só o que eu tinha, muito obrigado. Senhor presidente, uma colocação à parte. O senhor colocou sobre os requerimentos aí, alguns requerimentos é essencial, é prioritário. Mas, o requerimento de uma galeria, de uma boca de lobo, de uma pavimentação de pedra sextavada, uma rua que está toda esfarelada aí, a gente tem que fazer requerimento. Agora, quando é uma melhoria de estrada,
Se eles atenderem a gente, beleza, ótimo. Porque eu pedi uma estrada aí, ficou um mês. Graças a Deus ele passou a máquina. Agradeço o Vicente Ponte, sim. Acho que a demanda é muito grande, né? Tem que estar agendando a sua agenda. A gente sabe que o município é grande, né? Mas dependendo obras, é essencial, porque depois tem como a gente cobrar também, né? Senão a gente não consegue fazer aquele serviço. Não, é que eles falaram, tanto sim. faz por escrito, como pessoalmente, Sim. Ele vai fazer ou não poder fazer a mesma coisa. Sim. Então eu quero que todos que estão ouvindo saibam que eu não estou fazendo requerimento, porque eu estou indo sempre lá. Então o que ele pode me atender, ele atende, o que ele não pode, ele não atende, da mesma maneira que é feito por escrito. No caso, quando é um serviço diverso, né? Uma melhoria de estrada, alguma coisa pequena, né? Obrigado. Inscrito a Francis Policati. Vamos lá. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, aos presentes e a você que nos acompanha através dessa gravação que será postada no dia posterior no Face da Câmara Municipal de Álvares Machado. Em relação aos requerimentos, senhor Nelson, cada um pensa de uma maneira, eu discordo do senhor, porque eu acredito que é a única maneira que nós temos para provar às pessoas de que nós estamos levando os seus pedidos, as suas indicações, além de levá-las para conversar com o prefeito. Mas, infelizmente, não é sempre que o prefeito atende as pessoas, principalmente as servidores públicos. Nós temos marcado reuniões com o prefeito e servidores, representantes de categoria, e o prefeito não tem atendido e dito que com o servidor ele não vai conversar. Então, a única maneira que a gente tem de mostrar que nós fizemos aquele pedido e levamos é através do requerimento. Não haveria necessidade, talvez, se as portas fossem mais abertas. Então, cada um trabalha da maneira. Nós também temos ido à prefeitura, praticamente dia sim, dia não, né? Nós estamos lá. Sabemos que os pedidos são infinitos, como o Luiz Gonçalves sempre diz, né? Os pedidos são infinitos e os recursos finitos. Mas é necessário que, então, essa administração coloque para nós aquilo que é prioridade para ela. Porque nós temos levado pedidos da nossa comunidade e poucos são os que têm sido atendidos. E eu quero falar a respeito de alguns pedidos que nós fizemos e da reunião que nós tivemos com o Luiz Gonçalves na sexta-feira. Não entendo porque o prefeito não pôde nos atender. Porque achei que ele não estivesse na cidade, mas ele estava na cidade. Mas não nos atendeu. Uma reunião que ele mesmo propôs para moradores de um bairro e pediu 40, aliás, ele pediu 30 dias, o morador do bairro deu 45 dias e ele não atendeu o retorno. Nós tivemos com um representante do bairro Jardim Cobral em relação à iluminação. Nem a iluminação, que ele havia se comprometido a estudar, não teve resposta. Aliás, a resposta é que não seria implantada a iluminação no bairro. Também ele havia se comprometido em nivelar a estrada de entrada, baular, jogar terra e entulho, porque é entradas não só do Distrito Industrial, mas de todo o Jardim Cobral, e não foi feito. Retirar a água que vem da Júlio Budisque e adentra pelo bairro, que forma ali um piscinão, colocar tubos, também não foi feito. Fazer uma manutenção melhor nas vias, também não foi feito. Notificar os proprietários de terrenos baldios, também não foi feito. Coisas simples. Placa indicativa de nome de rua, placa indicativa de entrada do bairro, também não foi feito. Então, nós pedimos aí que olhe com atenção, são moradores, é um bairro antigo. Se houve falha ou não, quando da instalação desse bairro, quando do loteamento desse bairro, a culpa não é dos moradores, mas de quem permitiu, talvez, que aquele bairro fosse feito. E por isso que nós estamos sempre, constantemente falando. E esses loteamentos novos que estão vindo? E essas chácaras que estão vindo?
estão dentro do padrão, estão sendo fiscalizadas, porque vão ser futuras chácaras que também vão pedir pavimentação, vão pedir iluminação, vão pedir esgoto. Aliás, nem esgoto eles têm e não estão pedindo esgoto, e não estão pedindo pavimentação, eles estão pedindo o básico, o necessário, uma iluminação e condições de ir e vir das suas casas. Então, nós vamos continuar solicitando ao prefeito e pedir para que ele reveja o ponto dele, quando ele colocou, quando o assessor dele colocou, que por enquanto não seria prioridade a iluminação no Jardim Cobral. Também melhorias no Coab Cris, nós tivemos reunião com o prefeito, também há 40 dias atrás, com representantes da comunidade, e daquilo que ele se comprometeu com os representantes, apenas as podas das árvores e a limpeza pública foi feita. Então nós queremos também externar aqui nosso agradecimento e parabenizar a empresa Construpop, que tem prestado um serviço de qualidade aqui em Álvares Machado. Nós não podemos falar do Parque dos Pinheiros, o Carlos sempre está reclamando, nós não podemos falar porque nós não estamos lá no dia a dia, mas aqui em Álvares Machado nós queremos parabenizar a Construpop, porque aonde ela tem sido solicitada, tem sido feita. Assim como no Maria de Lourdes, foi solicitada a limpeza do bosque, a poda das árvores, e já foi feito. Então, o que depende dessa empresa tem sido ágil, porém, nos demais setores tem se demorado. Lá no Coab Cris, nós solicitamos a reforma do salão comunitário, que está sendo utilizado como sala de aulas, e eu convido os vereadores, eu, Chiquinho e Pedrinho, nós estivemos lá várias vezes, levamos o engenheiro, e eu convido cada vereador para ir lá e ver a condição que está o salão comunitário. Não está sendo cobrado nenhum aluguel, nem água, eles estão pagando a água, eles estão pagando a luz, a prefeitura não está tendo despesa nenhuma. E se a prefeitura tivesse que pagar um local para colocar essa sala das crianças? Então, o mínimo que pode ser feito é reformar, é dar condições melhores. O padrão de energia está caindo. E não é porque a associação de bairro não queira arrumar, mas nós sabemos que hoje nem alugar para festa, eles estão podendo alugar, porque está sendo utilizado como sala. Então, de onde que eles vão tirar recurso? O mínimo que a prefeitura tem que fazer é reformar o que ela está usando como sala de aula. Porque em Coronel Goulart, eles pagaram aluguel, tanto da casa quanto de uma tenda, para ter uma creche, enquanto a creche não era construída. Por que lá no Bela Vista não se paga nada? Não se faz nada? No mínimo, pelo menos a travessia, a pintura da passagem que os alunos de manhã e na hora do almoço atravessam da escola até o centro, o salão comunitário. Então que seja colocado no mínimo as tartarugas, feita a faixa de pedestre, a sinalização de solo. Nem isso a prefeitura não está fazendo. Não fez. A quadra ela está com afundamento, a rampa ela está ocada. Então nós já solicitamos a questão aí da integridade física das crianças. Vamos continuar pedindo. As melhorias no Jardim Maria de Lourdes, nós já colocamos, agradecemos as podas de árvores, a limpeza do bosque, mas ainda foi feito também tapa-buraco, onde nós solicitamos e agradecemos ao Vicente Pontes, mas ainda tem as canaletas nas confluências, nós temos a Academia da Melhor Idade, que não tem iluminação, aliás, nenhuma academia de melhor idade aqui em Álvares Machado tem iluminação noturna. Então implanta-se uma academia que as pessoas não podem se utilizar quando voltam do trabalho. Se é para melhor idade, tem que ser depois do expediente de trabalho. Então nós solicitamos aí que seja olhado com carinho. Na reunião também nós estivemos com o Salvador e o sócio dele, o senhor José, é isso? O senhor José, a respeito da galeria da Dom Pedro I. Já é um problema antigo, desde que o anterior prefeito Takashi colocou a pavimentação, e a água, ela escoa da Dom Pedro, ela vem da Avenida das Américas, ela vem da Rotatório, da Marcenaria, ela vem da Estrada da Amizade e adentra todo o comércio do Salvador. Nós já estivemos várias vezes lá, é algo que ele vem solicitando desde a época do Juliano, foi uma promessa do Takashi, o Takashi perdeu, entrou o Juliano não fez, ele tem pedido para o Horácio. Se olharmos a empresa dele, o prédio, na parte externa, nós vamos ver que já está tirando terra do alicerce. E se aquele prédio cai em cima de carros, machuca uma pessoa, é responsabilidade da prefeitura, porque a água que está danificando é água pluvial. Então, não vamos esperar que o pior aconteça. Assim também, como morador da rua Pixinguinha com a Orlando Silva,
tem um bueiro e o tubo morre dentro do terreno da pessoa, não foi até o final do terreno, mas está no meio do terreno. A pessoa está com os tijolos, está com o cimento com as pedras, com a areia, e não pode construir enquanto a prefeitura não resolver o problema da água pluvial de um bueiro que está no terreno dela, desembocado no terreno dela. Então a gente pede para que se resolva, com mais 2 tubos se resolve o problema e a pessoa pode construir a sua casa. Assim como também do Salvador, ele colocou, o senhor Luiz, que nos atendeu, ele colocou que vai ser feito o projeto, que está entre as prioridades, mas que não há recurso para efetivar essa obra. Nós solicitamos até que passe, para que possa ir tentar emenda com algum deputado. Sabemos que não está fácil buscar emendas, mas algo precisa ser feito. E esperamos que a prefeitura possa solucionar este problema. Mas não saímos felizes daquilo que nós ouvimos. Nós também conversamos com o Maurício da Saúde em relação ao projeto de lei de diárias e plantão. Hoje o servidor público tem adiantamento quando ele vai para São Paulo, quando ele vai fazer algum curso, quando ele leva os pacientes em Rancharia, São José do Rio Preto. E o que nós queremos fazer é aquilo que existe no Estado. Não é adiantamento, mas é diária. Viajou, é por quilometragem, por número de habitantes da cidade, e ele vai receber um valor de diária, né? O Maurício gostou muito do projeto, foi algo que nós conversamos desde outubro do ano passado, tinha ficado certo de implantar, não sei por que não foi implantado, não vai gerar despesa para o município, porque essa despesa já existe. Em vez de ser adiantamento, ela vai ser diária. Fica uma coisa mais formal em relação a esses adiantamentos. Assim como também o plantão. Hoje os motoristas, os ambulanceiros do nosso município, eles fazem mais do que 60 horas mensais, extras, por mês. E eles não estão conseguindo tirar folgas, muito menos férias. O que nós queremos com o plantão? Hoje, se tem uma facã, um rodeio, como nós tivemos agora o evento no Santo Expedito, precisa mandar um motorista e precisa mandar um funcionário. Essa pessoa vai de graça? Porque ela está indo de graça. Porque o que ela tem feito já ultrapassa as horas extras. Então, todo esse trabalho que ela tem feito de estar à disposição em algum lugar, tem ficado de graça. E a palavra já diz, o homem é digno daquilo, do seu sustento, do seu trabalho, do seu sustento. Não é justo. Por isso, nós colocamos essa proposta desse projeto de plantão. Fez o plantão, você vai receber R$100 por aquele dia trabalhado, já que ele não pode receber a hora extra, porque ele ultrapassa a quantidade de horas extras permitida por mês. Que, aliás, a prefeitura precisa tomar providência, porque esses funcionários têm todo o direito de entrar na justiça e ganhar tudo isso, porque eles não estão recebendo e estão fazendo, é direito. E se eles não têm essa condições nem de ter o seu repouso, nem as suas férias, então que a prefeitura possa pagar a eles aquilo que é devido deles. Uma outra coisa que nós também perguntamos é em relação ali à casa da ambulância, onde eles ficam, a central, né, da ambulância. O que foi nos passado é que eles estão reformando o almoxarifado e que assim que terminar o almoxarifado, eles vão dar início aí à reforma ali da central das ambulâncias. Nós também pedimos melhorias ali na Avenida Márcia Fernandes. Não foi feita essas melhorias para que a gente possa dar continuidade no diálogo com a Jandaia, que estaria colocando um ponto de ônibus próximo ao SESI. Mas enquanto esses reparos não forem feitos, nivelar a avenida, a Jandaia não vai colocar um novo ponto de ônibus. Então nós solicitamos aí providências para que seja feito esse nivelamento. Há mais coisas que eu gostaria de estar colocando, que nós trabalhamos durante essa semana, mas vou deixar para a semana que vem. O Chiquinho vai usar a tribuna daqui a pouco, e aí ele complementa os nossos trabalhos durante essa semana. Obrigado. Inscrito o vereador Chiquinho. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretários, demais pares, assembleia presente. Eu gostaria de começar a minha fala agradecendo ao doutor André Tufi, promotor. Ele ouviu as nossas reivindicações, juntamente com os sindicatos bancários,
onde os bancos, principalmente o Banco Bradesco, já foi notificado para prestar conta do seu atendimento que não está sendo realizado com dignidade aos seus clientes. Então o Bradesco já foi notificado no dia 14 de abril, tem 15 dias para estar se reportando a essa promotoria do Dr. André Tufi. Então gostaria de agradecê-lo em nosso nome, em nome do Sindicato dos Bancários, em nome do presidente Edmilson Trevisan, por ele ter nos atendidos. Gostaria de colocar alguns requerimentos também que nós fizemos essa noite. Ô Chiquinho, você dá só uma parte, você tocou no assunto de banco aí, é uma coisa interessante. O Banco do Brasil aqui em Machado, nós somos conhecedores que teve um assalto lá. Isso. E danificou acho que o cofre. E, infelizmente, eles estão trabalhando de uma maneira precária lá, que eu acho que é melhor fechar as portas. Do jeito que está lá, é melhor fechar as portas e trancar de vez, porque... Nós estivemos conversando lá com o gerente, o que está acontecendo é que não conseguiu ainda, me parece, reformar o estrago que houve na parte do cofre, não sei direito o que aconteceu. Então, por isso que não está ocorrendo atendimento correto ainda, mas as providências já estão sendo tomadas e assim que resolver já vai voltar ao atendimento normal. Mas não seria melhor já fechar as portas? O cliente vai lá para fazer alguma coisa ou não pode fazer? Não dá nem para fechar as portas, né, Carlos? Tem que ser dessa forma que está mesmo. Porque queira ou não queira, só não está tendo atendimento no caixa, né? Só não está ocorrendo atendimento no caixa, mas o restante da agência está funcionando normal. Vereador Chiquinho, eu queria fazer uma colocação sobre os bancos, Banco do Brasil. Já 2 finais de semana, você que é do sindicato, para dar uma fiscalizada, você vai lá, não tem dinheiro nem uns cofres eletrônicos. O povo vai lá, fica que nem bobo lá dançando. Se é uma emergência, a pessoa precisa sair e fazer alguma... Funciona assim, Pedro. Cada banco, ele existe um normativo que diz o seguinte: cada cash, ele pode pernoitar com X valor por noite. E não pode ser ultrapassado esse valor. Se vir ocorrer um assalto, que nem ocorreu lá na agência do Banco Brasil, o gerente responde por ter ultrapassado esse valor, porque aí a segurança não cobre aquele valor. Então, cada cash existe um valor a pernoitar. Na agência que eu trabalhava antigamente era R$40 mil por cash. Cada cash podia ficar com R$40 mil. Você não pode pôr 40 mil e R$1, que aí você já saiu do seguro. Então o que está acontecendo? O valor provavelmente desses cash são baixos, devido a essa onda de assalto em autoatendimento dos bancos. E o 5º dia, 10º dia, está acontecendo que muita gente vem de Presidente Prudente também utilizar os nossos maquinários aqui, porque não é só em Álvares Machado que está ocorrendo isso. Na região toda ocorre isso, devido a esses valores de pernoite de cash. Entendeu? Então, não tem o que ser feito, infelizmente. Sim, obrigado então pela colocação. Chico, vereador, o que me explicaram lá hoje, porque essa reclamação aí ocorreu na cidade, e a coincidência dos finais de semana, por causa veio um feriado e o Dia das Mães, tivemos muita gente de fora, né, visitando e sacando, então não aguentou realmente o caixa. Eu falo por experiência própria que eu sou tesoureiro lá na agência, eu era tesoureiro na agência que eu trabalho. Então eu abasteci os cash com o valor da segurança, que é permitido. Quando chegava na segunda-feira já não... Tinha vez que eu passava lá no sábado para dar uma verificada, já não tinha mais dinheiro. Porque devido ao grande fluxo de movimento que tem. Então infelizmente são normas. Tem alguns bancos que eles tomam a seguinte atitude: quando chega num feriado prolongado, eles autorizam a pernoitar com X valor a mais em cada cash. Mas não são todos os bancos e nem todas as agências que tomam essa autorização da segurança. Então, cada agência é vinculada de uma certa forma. Beleza? Gostaria de começar falando sobre os requerimentos da segunda fase da passagem lá do Santo Eugênio com os predinhos. Nós tivemos uma reunião com Horácio há 60, 70 dias atrás, e ele tinha nos dito que nessa fase agora já estaria sendo realizado novamente a segunda fase dessa passagem. Só que até o presente momento não aconteceu, então nós entramos com esse requerimento solicitando uma posição novamente da Prefeitura em relação a isso. Se o dinheiro foi liberado, não foi liberado, que era 140 mil do PEN que ia chegar,
e pelo que ele nos passou, foi um erro de projeto, porque quando a França, na presidência, devolveu os 250 mil para a primeira fase, lá teve que refazer o projeto de novo, porque quando foi apresentado o projeto na primeira etapa, foi apresentado como o aterro e a tubulação. Como a gente devolveu o dinheiro naquele ano, foi feita a primeira fase, então teve que refazer o projeto para a segunda fase. E ele, pelo que nos informou há 60 dias atrás, isso já estava sendo feito, já está dando caminhada, e ele mesmo estipulou 60 dias para esse dinheiro estar chegando. Então a gente está tendo muitas reclamações, não só nós, acho que todos vocês também, desta passagem, então a gente precisaria ter uma resposta para poder estar informando a população que nos cobra. Chiquinho, vereador, eu queria fazer uma colocação sobre a passagem da segunda etapa. Aquela que eu encontrei você lá na prefeitura, eu desci lá no setor de obras, você estava com pressa e tinha outros compromissos. Eu perguntei para a Carol, inclusive ela está no telefone falando sobre a segunda passagem. Eu fiz a pergunta para ela: Carol, com que pé que está, que situação que está? Segundo ela colocou, que está em São Paulo, analisando, verificando os projetos por causa dessas mudanças. Agora precisa agilizar para ver que retorno que tem. Há 60 dias atrás foi a mesma foi resposta. a mesma resposta. Né? Mesma resposta, 60 dias atrás. O segundo requerimento é coibir o depósito de lixo na estrada da Fazendinha, que está tendo reclamação dos moradores lá, e também lá na SP 501, no Jardim Panorama, que está acabando se transformando num lixão. Então, sei lá, a prefeitura sentar, fazer um projeto de como a gente pode resolver esses dois problemas de lixo entre essas duas entradas da cidade. Até uma parte, senhor vereador, alguns moradores de chácara ali da região conversaram comigo e eles colocaram que anteriormente tinha um tipo de um depósito de lixo alto, como a gente tem nas nossas casas grandes, que eles colocavam e iam embora. Então eles deram essa sugestão de colocar novamente um suporte de ferro alto que não dê, que o animal não consiga pegar, para que eles possam deixar e assim não ficar no chão. Essa foi uma sugestão. Se vai ou não ser viável, aí foi o que o senhor acabou de colocar. Depende da prefeitura estudar uma maneira de ser feito. Ou, se colocar uma alambrada, eles vão jogar o lixo por sobre a alambrada, ali tem uma nascente de rio e talvez fique pior. Não sei, algo tem que ser feito aí e estudar com a comunidade. Acredito que essa sugestão de um suporte de lixo alto, talvez seja o melhor, talvez, né? Teria que se conversar aí, mas alguma coisa tem que ser feita, porque fica muito feio. E está virando uma sujeira imensa lá, né? Já foi até colocado em sessões anteriores, né? Esse problema. O terceiro requerimento também, que nós fizemos, foi sobre o 12º devolvido por essa Casa de Leis no ano passado, no valor aproximado de quase R$500 mil, onde a França acabou de colocar sobre a iluminação do Jardim Cobral, onde fica R$18 mil. Foi um pedido desta casa para que fosse realizado essa iluminação, que é um caso de segurança, não é um caso mero de, como vou dizer, não é carência, melhorar a qualidade de vida desse povo, né? Entendeu? E de segurança. Não é supérfluo, é necessário. Não é supérfluo, não é um caso supérfluo, é um caso necessário e de segurança. Então que seja implantada essa iluminação o mais rápido possível, mas que nem foi colocado na reunião de sexta-feira com o senhor Luiz, não é prioridade do município, infelizmente, e que no momento os cofres públicos não possuem este valor para a implantação dessa iluminação. Infelizmente, R$18 mil para mim é muito. Se eu tivesse, eu colocaria. Eu acho que para a prefeitura R$18 mil dá para ser posto tranquilamente, mas nós não estamos lá para saber. Mas como essa Casa de Lei devolveu aproximadamente R$500 mil no final do ano de 2014, então eu gostaria de saber aonde foi aplicado este valor no município de Álvares Machado, porque é um direito nosso e um direito dos cidadãos desse município. Se foi pago contas anteriores, despesas anteriores com licitações, complementos, contrapartida de licitações, essas coisas, é só nos informar, foi pago contrapartida de licitação tal, e tudo bem. Então, mas eu gostaria de saber aonde foi aplicado o 12º, que é da devolução do dinheiro da Câmara. Também nós estamos pedindo o processo da coleta seletiva hospitalar,
porque nós andamos todos os PSF do município de Álvares Machado. Se eu não me recordo, não faltou nenhum. E nenhum PSF nosso não possui um local adequado para a guarda dos resíduos hospitalares, né? Dos exames que são feitos, retirada de sangue. Então não existe nenhum local adequado em nenhum PSF do município de Álvares Machado para que esses resíduos hospitalares sejam estocados. A coleta, até o Cana está aqui, a coleta está ocorrendo uma vez ou 2 vezes por semana e esse material fica estocado nos PSFs. Devido ao grande problema da dengue que está acontecendo no município, então o mesmo pessoal que cuida da dengue acaba também cuidando do resíduo hospitalar. Até esse resíduo hospitalar eles estão colocando em sacos pretos, né, o vereador, nós estivemos olhando, e eles põem em depósito, próximo de arquivos, porque não há nenhuma sala sequer construída para que seja estocado, e nós sabemos que não pode nem ser estocado. Ele usou, ele deve ser encaminhado. Então nós queremos saber como é feito, e aliás, nós poderíamos até, senhor vereador, ter perguntado se quem está fazendo essa coleta está recebendo, porque eles também têm que receber insalubridade, porque eles estão mexendo com agulha, com material infecto contagioso, cortante. Podemos colocar no próximo requerimento, na próxima sessão. Porque o que acontece? Pelo que nesse plano municipal de saneamento básico, foi informado que existe uma empresa contratada pelo município para fazer essa coleta. E essa empresa vem até a Santa Casa buscar somente na Santa Casa. Então, por que nós pedimos a cópia desse contrato? Nós queremos saber se os meninos são obrigados realmente a fazer essa coleta ou se essa empresa ela é obrigada de passar de PSF fazendo essa coleta. Então, neste contrato deve ter alguma cláusula dizendo a obrigação dessa empresa na coleta do resíduo hospitalar. Então é por isso que nós solicitamos essa cópia desse contrato. Outra coisa que é urgente, que nós já vamos pedindo há muito tempo, é uniformes e material de segurança para os nossos servidores braçais e coletores de lixo. Então é uma coisa urgente e também foi apontado nesse plano municipal de saúde que vai ser obrigatório, vai ter que ter de toda quanta forma, mas por que ainda não foi implantado isso no município de Álvares Machado? Nós vamos ter que esperar chegar uma ordem federal para implantar uma coisa necessária dessa? Tomar providências, sendo que não é um custo muito caro para a prefeitura, que dá para ser implantado facilmente. Então, por que não ocorreu essa implantação desses uniformes ainda? Bem, porque a quantidade de funcionários braçais hoje, esses que fazem tapa-buraco, a ponte, coletores de lixo, é uma quantidade pequena. Então dá lá 2 calças, 2 camisas, e o EPI é questão de segurança, principalmente com os coletores de lixo, que pegam aí muitas vezes sacola, que até mesmo com agulha, quantos já se furaram, já se cortaram, é uma questão de segurança para eles e para a família deles. Além de ser algo obrigatório, equipamento de proteção individual é obrigatório. Inclusive, senhor vereador, um dos catadores de lixo, né? Ele pegou aquele bicho geográfico que corre na mão, tá cheio de bolha a mão dele, inclusive eu vi. Eu falei, cadê? Você não está usando? Ah, uma luva moia, não está adequada, entendeu? Então tem que tomar os cuidados, porque está sendo prejudicial à saúde do próprio funcionário. Porque o funcionário afasta e fica faltando funcionário. Já é uma dificuldade grande, os coletores de lixo. E além de tudo, que o salário desses trabalhadores já não é um grande valor e eles continuam gastando calça, jeans, o material deles mesmo, né? Então nada mais justo do que a prefeitura fornecer esse uniforme para eles. Também nós tivemos nessa reunião na sexta-feira com o seu Lúcio, o Festo estava lá conosco, com o seu Lúcio sobre a ligação da Márcia Fernandes com o Maria de Lourdes, onde a gente pediu para o seu Luiz Gonçalves, que o prefeito não estava na reunião, a agilização do projeto, o mais rápido possível, agilizar esse projeto, para que nós podemos colher a assinatura, que nem foi posto na sessão passada, do seu Walter Romão, o mais rápido possível, antes que a gente perca essa ligação que é necessária, extremamente necessária para o nosso município. Também nós conversamos com o senhor Luiz Gonçalves, fora a galeria
do Salvador, sobre a Rua Áustria, sobre a Rua Francisco Alves com a Pixinguinha, Ari Barroso, Francisco Alves com Ari Barroso, também lá na Rua Jasmim Batista, que o povo também tem reclamado muito lá. José Alexandre. Na Rua José Alexandre, a do Salvador, que já foi dito nessa sessão. Tem mais galerias que nós conversamos, mas de momento eu não me recordo todas. Tá com o papel, tá aí na mesa, Francis, dá uma lida, fazendo favor. A galeria na Travessa Áustria, a galeria na Avenida Brasil, próximo à rotatória, a galeria na Rua Francisco Alves com Ari Barroso, a galeria da Rua Dom Pedro I, ali próximo do Salvador, a galeria da Benedito Lacerda com a Rua Pixinguinha, a galeria da Jasmim Batista e a galeria da Rua José Alexandre. São essas mesmo. A da Avenida Brasil, em próxima rotatória, onde a água da rua também está adentrando a casa do morador. Isso nós já vem pedindo há muito tempo, mas até no momento não aconteceu. Veio uma resposta esses tempos atrás, duas respostas na realidade, que com 30 dias estaria sanado esses dois problemas, da Ari Barroso e da Avenida Brasil, mas até o presente momento ainda não ocorreu. Tivemos uma boa notícia esta manhã do prefeito, aonde ele falou que o recap do Jardim Raio do Sol está prestes a sair, graças a Deus. Foi feita a licitação e ficou no valor que eles menos esperavam, porque se houvesse contrapartida da prefeitura, não haveria possibilidade de efetuar o recap. Mas não vai ter necessário a contrapartida da prefeitura, então que está aguardando só os trâmites legais e o ok, a ordem de serviço da Caixa Econômica Federal. Se eu não me engano, foi licitado em R$448 mil. Assim que a Caixa Econômica Federal der a ordem de serviço, porque como é um dinheiro federal liberado pelo Devanir Ribeiro e pelo deputado Pena do PV, não é o prefeito que dá a ordem de serviço e sim a Caixa Econômica Federal. Mas ele crê que o mais rápido possível já esteja iniciando esse trabalho. Quarta-feira agora, se eu não me engano, vence aquele período onde pode haver a contestação da licitação. Se não ocorrer nada, provavelmente mês que vem deva estar ocorrendo esse recap no Jardim Raio do Sol. Uma parte, vereador Chiquinho, que nem ele colocou, né? Vai ser o Raio do Sol todo, todas as ruas está na pauta. Isso. Inclusive ele tinha colocado também, fora o Raio do Sol, a Rua Oswaldo Cruz, a Rua João Emílio Silveira e mais a Rua Peru. Será que o dinheiro vai dar para fazer essas três que está ao lado ali do Raio do Sol? Ele não chegou a comentar com você? A Oswaldo Cruz eu não me recordo. Agora a rua que... Agora não me fugiu o nome da rua. Onde mora o Armelindo Catucci ali? Isso. E aquele bequinho vai ser feito Peru, também. Que é a Rua João Emílio Silveira. E a Oswaldo Cruz ele tinha também posto na pauta. Agora não sei, preciso ver. A gente precisa ver se está intercalado. Obrigado. A Rua Bandeirantes também será realizada, graças a Deus. E para encerrar, nós estamos pedindo já há uns 15 dias a recuperação da estrada do quilômetro 17 e também da olaria, porque nós tivemos lá uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, e o mato está sobressaindo a estrada já. Então, 2 veículos na estrada não passam. Um tem que entrar no meio do mato, correndo o perigo de ter um buraco, ter uma vala, um pau, um pedaço de árvore ali, e o carro se chocando com esses objetos. Hoje seria só isso, aí semana que vem a gente complementa o trabalho dessa semana. Obrigado. Inscrito o vereador e primeiro secretário dessa casa, Ariel Pontes. Senhor presidente, pediria para fazer uso da palavra da mesma. Tem autorização. Eu gostaria também de... Eu estive na reunião na semana passada, na quarta-feira da semana passada, sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi comentado pelo nobre par Pedrinho do Coral hoje. E eu gostaria que fosse posto, registrado em ata, nesta casa, que muito me desagradou o relatório que lá foi apresentado. Eu vou citar apenas um exemplo. Para levantar-se os índices de produção de lixo por habitante no município, eles fizeram uma pesagem de 15 dias do caminhão de lixo, no mês de dezembro apenas, e a partir disso eles levantaram o índice. Para quem não
não está bem a par desse plano de saneamento do município, ele vai levantar uma série de índices relacionados a saneamento, né? E esse índice é equivocado, ele é falso, né? É mentiroso até, eu poderia dizer. Por que que é mentiroso? Porque 15 dias do mês de dezembro, um balanço feito desses 15 dias apenas, não revela a verdade relativa à quantidade em quilos, né, produzidas de lixo por habitante no município. Qualquer pesquisa que exista, ela deve ser prolongada para poder, ainda que trabalhando com todas as normas, né, de pesquisa, por um tempo maior, ela consegue chegar mais próxima da verdade possível. E não é o que aconteceu certamente nesse caso, né? Com 15 dias eu posso afirmar com certeza, o que foi levantado ali é equivocado. Esse é apenas um exemplo, foram vários os outros exemplos que foram apresentados nessa reunião, que não representam a verdade. A empresa, a todo momento, dizia o seguinte: porque nós temos dados coletados em outubro do ano passado, então se houve alguma alteração de lá para cá, nós não temos como medir isso. Como eu pergunto a vocês, como nós vamos aprovar daqui uns dias aqui um plano de uma empresa que diz: eu estive no município por apenas alguns dias, verifiquei, os dados são relativos a outubro do ano passado, e nós estamos vendo que não são verdadeiros, e eu não podia fazer nada, por exemplo, eu não podia acompanhar as mudanças que o município sofreu de lá para cá. Então nós vamos aprovar um plano falso, um plano que é só de faz de conta, né? Esse plano ele vai servir, por exemplo, como o Pedrinho colocou, para as voçorocas, né? Qualquer projeto que nós tivermos que elaborar no município para combater voçoroca, como uma que a gente tantas vezes falou aqui, né, dessa que nasce aqui próxima à prefeitura e vai até o Maria de Lourdes, né, eles levantaram aquela ali, mas há várias outras no município que não constam do levantamento feito por eles. Essa empresa veio aqui, ficou poucos dias, não coletou os dados necessários e veio apresentar para nós um plano, né, uma prévia. Então, há muita correção a se fazer. Eu gostaria que os demais pares pudessem acompanhar isso de perto, porque a aprovação desse plano vai passar por essa casa, e se a gente não acompanhar de perto, nós vamos aprovar um plano que é fajuto, falso, mentiroso. Muito obrigado. Uma parte. Isso levar ao conhecimento do Ministério Público. Então, na realidade, no dia da reunião, eles pediram aos funcionários da prefeitura que lá estavam, por exemplo, ao Caio Pretel, que o Caio estivesse lendo com eles esse relatório que eles fizeram, né, e que o Caio fosse apresentando aquilo que tinha que ser modificado. Espera aí, a empresa ganhou uma licitação para fazer um serviço, agora é o funcionário da prefeitura que tem que apresentar para eles. Em todo instante eles diziam: o Jardim dos Parques dos Pinheiros, trocava nome de bairro, sabe? Eles não conhecem o lugar. Eles ficaram aqui poucos dias fazendo esse levantamento. Então eu acredito que o funcionário da empresa, para apresentar isso, ele tinha que ter ficado aqui por um período maior. Nesse caso da coleta do lixo mesmo, como é que nós vamos fazer previsão sobre dados coletados em 15 dias? Isso não revela a realidade do município, não revela. Nós teríamos que ter aí um levantamento desde o momento, foi em outubro que eles começaram a realizar esse levantamento. Nós estamos 5 meses aí deste ano decorrente. Então, eles teriam tido tempo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até agora, né, para fazer ao longo dos meses esse levantamento. Não 15 dias lá. Eu vou ler porque faço parte, né, ali da comissão, mas nenhum dos números foi colocado. A Sabesp disse já ter feito algumas alterações que eles pediram, né? A própria prefeitura, número de caminhão, número de trabalhadores, uma série de dados que foram ali equivocados, né? E então precisaria ter um cuidado com isso para nós não aprovarmos um plano municipal fajuto. Até uma parte, senhor vereador, nós poderíamos então solicitar uma reunião com o Sandro, que é o jurídico, sim, vermos a licitação
Com certeza, se o produto, se a prestação de serviço ela não está de acordo, você não paga e ele ainda tem que ser refeito, como qualquer um outro contrato. Se nós temos esses dados, porque eu concordo com o senhor, eu estava em Coronel Goulart, ele pegou a coleta de lixo 15 dias em dias de pico, em dezembro. Quer dizer, não tem como você fazer uma média num mês que é anormal. Se o senhor observou também, a água, nós estamos acima da média do estado de São Paulo em consumo. Eu também acredito que isso também não demonstra a nossa realidade. Coronel Goulart consome mais água do que Álvares Machado. Período muito curto coletado de informações. Então, o que nós poderíamos fazer? Solicitar que seja revisto esse contrato junto com o jurídico e solicitar que eles refaçam, que nós possamos passar. Senão nós não estaríamos pagando, porque quando eles apresentaram, são 4 fases. O primeiro que eles iam fazer o diagnóstico, depois eles iam apresentar, são 4 reuniões, né? Eu não lembro todas as etapas. Essa foi a segunda, essa da apresentação. Teve uma outra da comissão, para apresentação de dados desse relatório, né? Então, somente a comissão faria parte. Depois, nessa segunda fase, agora nessa segunda reunião, incluiria a sociedade Então vamos solicitar essa cópia e pedir para que seja refeito. Sim. Eu inclusive fiz um requerimento pedindo, há uns 2 meses, se eu não me engano, quais eram as atribuições da empresa que havia. Mas as atribuições que me foram passadas são aquelas que a gente já conhece, de edital. Então, na realidade, não foi bem isso que eu perguntei, né? Eu queria com uma explicação menos técnica para poder apresentar isso para a população, né? Mas eu estou descontente, sinceramente, com esse... Você me dá uma parte? Sim. O vereador, uma parte. Eu queria fazer mais uma complementação sobre o manejo das águas pluviais, né? Seria as drenagens de águas pluviais com galerias, né? Inclusive, eu nem sabia do residencial Arthur Buix, sendo que é um ponto crítico, tanto o Arthur Buix como o Jardim Cobral, né, os distritos, outros bairros que têm seus problemas críticos, né? Porque o nosso município tem um problema muito sério, muito grave, que é a topografia, entendeu? Que é muito caído, né? Tem muito caimento, a gravidade. Então, até isso, nesse ponto aí, eu também percebi na reunião, que eu fiz essa pergunta para ele depois que terminou a reunião, eles nem sabiam onde era o residencial Itubuí. Como que você vai asfaltar um bairro daquele, colocar guias, sarjetas, que nem tem cobrado a gente, coloca primeiro a guia sarjeta, mas não tem como, é a galeria. Então tem que ter os estudos, projeto de levantamento, né, que está parado. Então isso aí também tem que ser incluso também. Obrigado. Eu ia pedir para o senhor pudesse nós pedirmos para o nosso jurídico, doutor Moleiro, ver se é viável levar ao conhecimento do Ministério Público, porque principalmente esse Vossoroca que estão falando aí, se foi colocado uma só, tem várias, né? Aqui na Matinha, essa que eu acabei de citar aí, que está subindo, quase pegando o asfalto, é uma. Aqui parece que nasce uma outra, perto aqui do... Então, aqui na Bartolo, exatamente, tem várias. Então, depois que nós tivemos que aprovar toque de caixa, aí não adianta mais. Então, eu gostaria de, se o senhor puder, nesse pedido seu, nós consultar o doutor Moleiro, né, jurídico, para que ele faça um levantamento e ver se é viável a gente ver isso antes e levar ao conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público tem muita força. Veja aquele dia que nós fomos lá sobre o asfalto que estavam estragando tudo aí, a Sabesp, né? Uma ligação que o Ministério Público lá, uma ligação que o doutor, como é que é o nome dele? André Tufi. Doutor André fez lá com a Sabesp, já não precisou nem de nada escrito, já foi realizado, acho que melhorou muito o trabalho. Então, se o doutor Moleiro achar que é viável, a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Muito obrigado. Bom, não tendo mais ninguém inscrito, essa presidência agradece a presença de todos, comunica que a próxima sessão ordinária será no dia 18 de maio de 2015. Uma boa noite a todos.